Escândalo dos respiradores. STJ encaminha investigação e delação bomba ao Ministério Público Federal. Danilo, eu não tinha visto, conversamos assim que você chegou aqui na rádio, eu fui olhar rapidamente a matéria. É uma bomba, Danilo, e eu diria que impossível não acreditar que absolutamente todos os governadores do Nordeste que se envolveram direto ou indiretamente naquela aquisição tinham algum envolvimento prático, Danilo, porque é muita coisa mal explicada, meu amigo. Bom dia mais uma vez. Muita coisa, né? Bom dia mais uma vez a todos da bancada, a todos que estão acompanhando o Jornal 96. De fato, Luciano, quem teve a oportunidade de conferir o que foi publicado pela revista Veja, é escandaloso, né? Difícil não se escandalizar com o que veio à tona aí na revista, com essa delação bomba, né? Que teve uma boa parte dela revelada pela revista nesse final de semana. A delação bomba é da empresária Cristiana Tadeu, né? Para quem não lembra da Cristiana Tadeu, ela é aquela dona da empresa da Hemp Care, né? Uma empresa de medicamentos feitos à base de maconha, né? À base de cannabis. E foi a empresa contratada para intermediar o negócio lá dos respiradores que nunca chegaram ao povo do Nordeste. Foram quase 50 milhões de reais gastos com isso aí, o dinheiro evaporou. E ela traz detalhes assustadores, né? De como funcionam aí as entranhas do poder de quem quer corromper o poder, de quem quer se corromper ali e desviar os recursos, né? Ela trata, as conversas, né, são reveladas, a forma como aquilo aconteceu é assustador, né? O fato é que o STJ encaminhou sim ao Ministério Público, né? O Ministério Público vai dar seu parecer em relação a tudo isso, em relação às denúncias aí. Já há um entendimento sim de que a investigação deve seguir, inclusive envolvendo o ministro Rui Costa. E por que eu cito diretamente o Rui Costa? Porque ele era o presidente do Consórcio Nordeste na época, hoje é ministro da Casa Civil, ele era na época governador do estado da Bahia e era quem presidia o consórcio, e está diretamente implicado aí por essa delação. A empresária, ela diz que a todo momento não tratava com o governador, evidentemente, mas a todo momento os envolvidos ali diziam que aquele negócio só aconteceria com o aval do governador. E há um ponto específico que causa ainda mais problemas aí para o então governador Rui Costa, né, hoje ministro da República, é que ela cita o Bruno Dauster como uma figura central da história. O Bruno Dauster era o secretário-chefe da Casa Civil do governo da Bahia, total confiança de Rui Costa, né? Afinal de contas, ninguém vira chefe da Casa Civil de nenhum governo se não tiver confiança total daquele governador. E os diálogos que ela revela que travou com o Bruno Dauster são aí sim, né, assustadores, né? Era tipo, parecia que estava brincando de ganhar dinheiro do povo, né? Tem uma aspas, né, que a revista Veja publicou, que você nunca ganhou dinheiro tão fácil assim na sua vida, hein? Uma frase de Bruno Dauster direcionada a ela. Ela revela que achou que quando a proposta chegou à empresa, achou que era um trote. Afinal de contas, quem é que ganha 50 milhões de reais assim, né, em um mês, de um mês para o outro? E aí há o relato assustador, né, de que 3 ou 4 dias depois desse primeiro contato, 34 milhões de reais já pingaram na conta da empresa dela, sem nenhum contrato assinado, sem nenhuma fiscalização realizada em relação à empresa, sem saber de onde seriam comprados os respiradores, sem absolutamente nenhuma garantia do que estava sendo feito com aquele dinheiro. E não é dinheiro, né? 34 milhões de reais. Depois chegou o restante, tá? Tô falando só da primeira parcela que foi feita. Deve ter sido justamente aquele período dos estados que não conseguiram pagar logo de cara. Não sei nem se o Rio Grande do Norte pagou logo de cara, mas em alguns dias depois acabou pagando também e perdendo também sua quantia. O fato é que ela traz fatos assustadores de como isso funcionou, o que claramente leva a crer que foi feito para dar errado, né? A delação premiada dela indica muito nesse sentido. Ela devolveu 10 milhões de reais, né? Confirmada essa informação. Ela topou devolver 10 milhões de reais apenas da parte dela, você imagine, né? Quem ficou o restante. E agora é aguardar que seja feita justiça, né, Luciano? A gente está vendo um escândalo sendo investigado na CPMI do Congresso, que é o roubo dos aposentados. Em relação à quantidade de dinheiro, nem se compara, né? Foi muito mais dinheiro roubado de pessoas que precisam ali, aposentados e tudo mais. Mas você imagina você roubar, né, dinheiro de um equipamento que salvava vidas durante a pandemia e que milhares de pessoas morreram porque não tinham esse equipamento para atender quando precisaram, né? Morreram sufocadas ali, aguardando uma vaga numa UTI, esperando respiradores. Enfim, é mais um capítulo assustador dessa história do escândalo dos respiradores, que já se completam aí 5 ou 6 anos, sem punição, né? Até agora não tem conclusão de julgamento dos envolvidos, sem o dinheiro ser recuperado, né? Não se sabe ainda onde é que está essa quantia, o dinheiro evaporou, como diz inclusive a própria revista Veja, e a população ainda aguardando justiça, né? Que os culpados pelo roubo aí do povo do Nordeste sejam responsabilizados. E como você disse, aí vale sim fazer um parêntese. É impressionante que nenhum dos outros governadores desses outros estados, todos eles,
não tenham ligado minimamente uma desconfiança, né? Gente, eu vou passar aqui 5 milhões, 1 milhão, 10 milhões, sem nenhuma garantia de que vai dar certo esse negócio, de um dia para o outro aqui, porque tem que ser rápido. Tá aí, é escandaloso, né? Uma gestão escandalosa que foi feita de recursos públicos durante a pandemia. A gente tem na comunicação, Gerlane e Danilo sabem disso aqui, uma lógica que a gente chama de marketing de oportunidade, né? Quando você tem uma situação em que alguém vai lá, como por exemplo, teve um motel de Natal que fez uma peça na semana retrasada, naquela onda dos patinetes, né? Dizendo, não, vá de patinete, vá de qualquer jeito, mas vá para o motel tal. Então o nome disso é marketing de oportunidade. Isso aqui que aconteceu com os respiradores, gente, é roubo de oportunidade, tá? Porque olha só o trecho ao qual o Danilo se referiu da matéria da Veja, quando o Bruno Dauster, então chefe do gabinete civil do governo da Bahia, que era comandado pelo Rui Costa, que também presidiu o Consórcio Nordeste. A frase dele para a menina lá da Hempcare é a seguinte: você nunca ganhou dinheiro tão fácil. Está feliz? Questionou Bruno Dauster. Aí aqui diz assim, ó: tudo na transação transparecia a forma amadora como as aquisições eram feitas. 2 pontos. As negociações ocorriam por WhatsApp. Não havia checagem prévia da confiabilidade das importadoras que se dispunham a comprar os equipamentos. Lobistas exigiam taxas de comissão pela suposta influência junto ao governador. E os pagamentos ocorriam antecipadamente e sem qualquer garantia de que os produtos um dia seriam entregues. Danilo, é ou não é essa turma aí criando uma nova figura que a gente pode classificar como roubo de oportunidade, pegando o gancho de que ninguém tinha respirador, tava naquela agonia, gente morrendo e tal, é a hora da gente ganhar dinheiro. E tem um ponto também na matéria, Danilo, que a gente vai falar daqui a pouco, que o Bruno Dauster fala que o projeto deles era chegar a 200 milhões de reais desviados. Dizendo, se isso aí tivesse dado certo, né? A primeira tentativa já claramente, como o negócio foi feito para roubar, né? Rapidamente se descobriram. Só conseguiram 48 milhões. Só conseguiram 48 milhões, é impressionante. É de fato um roubo de oportunidade, da pior oportunidade da história da humanidade, né? Ou uma das piores, que foi a questão da pandemia, né? O que mostra muito do caráter dessas pessoas envolvidas, né? E como elas precisam sim ser responsabilizadas pelo que aconteceu. É bom relembrar, né? Ninguém ainda está pagando por isso, a não ser os 2 delatores, que é ela e o marido. O marido também fez delação premiada. Isso. Ou seja, uma delação bomba, de fato, que deve estar aí. O processo corre em segredo de justiça, tá, gente? Só um pedacinho aí que a Veja conseguiu trazer nesse final de semana. E tem muita coisa ainda para ser revelada em torno desse assunto. Também um parêntese rapidinho aqui para a gente poder seguir o programa e depois voltar, Luciano, com um comentário. Além do ministro Rui Costa, né, que ela cita aí como diretamente alguém que estaria sabendo de tudo que acontecia, ela implica também muito fortemente o Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma e atual, na época já era e continua no mesmo cargo de executivo do Consórcio Nordeste, o que é escandaloso em níveis estratosféricos. O salário altíssimo. Ele se envolveu num escândalo de desvio de dinheiro público e continua no mesmo cargo até hoje, 6 anos depois, sem ninguém saber onde está esse dinheiro. Não é que ele seja culpado, tá? Não acho que ele pode ser inocente, sim, pode provar sua inocência daqui para frente, mas o mínimo era ser afastado do cargo para poder se defender, enfim, explicar melhor o que aconteceu, porque a explicação até hoje a gente não tem do que aconteceu com esse dinheiro. Meu amigo, o nome do então, hoje ele não é mais, né? Mas então, marido da menina da Hempcare, né? Da Cristiana Prestes Tadeu, Luiz Henrique Jovino, tá? Ele também, como o Danilo já disse, fez delação premiada. A gente vai falar muito sobre esse assunto já aqui com vocês, tá bom? Gente, olha só, você tá no trânsito? Manda notícia aí pra gente no 999-210-9696, como é que tá aí, onde você tá passando, hein? Tem retenção, tem buraco na via, ajuda a gente a fazer o Jornal 96. Se você quer receber em primeira mão todos os destaques do portal da 96 FM e o aviso de quando os nossos jornalísticos entrarem no ar, você vai mandar um zap pro 994536996, que é o número do nosso jornalismo. É a equipe do competente e onipresente Ciro Marques, o papai do ano. Parabéns pra Bia Bezerra e pra Ciro, né? Que vão ser papai e mamãe, né? Eles anunciaram nesse final de semana, parabéns pros dois. Ciro Marques vai te manter sempre muito bem informado
com a equipe dele. Gente, hoje a gente tem uma novidade em relação ao nosso YouTube. Meu amigo, você já está acostumado a ouvir a gente falar do YouTube aqui, que é um sucesso da 96 FM, mas olha só essa novidade aqui, o nosso maior canal de jornalismo no Rio Grande do Norte e um dos maiores do Nordeste, que é o da 96 FM Natal, tem agora um clube de membros, tá? Você pode fazer parte dessa comunidade exclusiva e ter várias vantagens especiais. Quem é membro participa de sorteios e promoções exclusivas, tem um nome destacado nos nossos programas e ainda recebe prioridade nos alôs e nos comentários durante as nossas lives, inclusive com sugestões de pautas, tá? É a sua chance de estar ainda mais perto da gente e fazer parte da família 96. Então não perde tempo, clica lá no YouTube, embaixo lá tem assim, seja membro, clica lá e garanta já o seu lugar no nosso clube de membros da 96 FM Natal. Vai ser muito bacana. A partir da semana que vem a gente vai ter sorteios exclusivos só para quem é membro. A gente vai começar a citar só quem for membro do nosso canal. Meu amigo, você não gosta tanto da 96 FM? Clica lá e seja membro. É só um cliquezinho e o YouTube vai te direcionar para você fazer os procedimentos e ser um membro especial do nosso clube de membros da 96 FM. Meu amigo, olha só, gente.